Pois bem, nos anos 40, só nos anos 40, é que nós vamos ter, vamos dizer assim, um grande movimento teatral, sonhado, idealizado por Abdias do Nascimento. E Abdias, numa das viagens dele, ele vê, vamos lembrar que na época era costume todo e qualquer personagem negro protagonista ser feito por branco, né? E Abdias ficava bastante encucado com isso, né? E para encurtar a história, ele resolve então, com um grupo de apoiadores, criar o que se chamou de Teatro Experimental do Negro. E é muito interessante, né, gente? Porque ele começa a pensar esse teatro ali por volta dos anos 1944 e vai estrear de fato com uma peça, O Imperador Jones, em 1945. Ora, esse período é sempre colocado na história do teatro brasileiro como um período em que há uma revolução no teatro brasileiro. Que revolução é essa? Quem lembra? Vestido de Noiva, não é? 1943, né? 1943, estreia Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, que é considerado um marco na história do teatro brasileiro. E realmente é um marco na história do teatro brasileiro. Só que nós temos um outro marco na história do teatro brasileiro, em 45, e isso escapa, não é? Quando nós estudamos os grandes movimentos do teatro brasileiro, nós vamos falar em 43, na estreia do Vestido de Noiva, nós vamos falar depois em 67, com Zé Celso fazendo a peça do Rei da Vela, né? Nós vamos falar no Arena, vamos falar no Oficina, vamos falar no Opinião, e passa ao largo um grande movimento que é o Teatro Experimental do Negro. O que se propunha esse grupo que cria, sob a liderança do Abdias, o Teatro Experimental do Negro? Ir além da prática teatral. Um dos primeiros objetivos é esse: pensar em que o negro poderia ocupar tanto o papel de ator e atriz, como também poderia se pensar numa dramaturgia que pensasse a história do negro, né? Que trouxesse para o palco, como tema, como assunto, não apenas as individualidades do sujeito, mas a própria história da formação do país e a contribuição do negro para esta formação. Isso não existia. Aliás, ainda hoje, isso ainda é parte das lutas que nós temos, né? De trazer para o âmbito, para dentro das escolas, em todos os níveis, as contribuições do negro na formação do país. E o Abdias, o Teatro Experimental do Negro, ele é, vamos dizer assim, um grande laboratório. Ele vai promover congressos, seminários, alguns dos primeiros congressos e seminários que vão discutir a questão do negro no Brasil, né? Será montada pelo TEM, serão criados pelo TEM. Ele vai criar cursos de alfabetização. Vamos lembrar que nós estamos aí nos anos 40, que o índice de analfabetismo no Brasil é imenso. E dentre a população negra, mais ainda. E é bom nós lembrarmos o seguinte: olha bem, não só durante o período da escravidão, mas nas primeiras décadas do século XX, havia proibições de negros frequentarem as escolas, né? Então, os índices de alfabetização dentro da população negra eram imensos. Então, Abdias vai criar, contém cursos de alfabetização, cursos de formação de atores, cursos de etiqueta. E uma das pessoas, e eles não tinham às vezes lugar para ensaiar, vão ensaiar muitas vezes
nas salas da Uni, lá no Rio de Janeiro, e muitas vezes quem vai emprestar a casa dela para os ensaios é Bibi Ferreira, que recentemente faleceu. Né? Muito bem. Então, há todo um movimento cultural que foi denominado depois de teatro experimental do negro. Mas não havia uma dramaturgia. Então, o que Abdias vai fazer? Ele vai atrás dos grandes escritores da época para que escrevessem peças para o grupo. E, dentre esses escritores, um dos mais entusiastas será Nelson Rodrigues. Uma outra coisa que o Igor vai escrever, Anjo Negro, não sei se vocês já leram Anjo Negro, é uma das peças mais potentes de Nelson Rodrigues. Ele escreve a pedido do Teatro Experimental do Negro. E você sabe, curiosamente, né, não foi permitido a Anjo Negro ser encenada com um ator negro. A peça foi censurada, né, e quando se autoriza, anos depois, a encenação dela, o ator que faz o papel de Ismael, que é o protagonista negro, é um branco pintado de negro, infelizmente. Né? Mas alguns dos maiores escritores da época vão escrever essas peças, e essas peças serão publicadas em 1961, numa antologia que se chama Dramas para Negros e Prólogo para Brancos. Até hoje é uma das raríssimas antologias de teatro negro no Brasil. Agora em São Paulo está sendo publicada, deve sair agora recentemente, uma antologia de dramaturgia negra, que está sendo chamada de primeira antologia de dramaturgia negra no Brasil. Quantos anos depois? Né? E essa antologia do Abdias nunca foi reeditada. Muito bem. Ora, o TEM causa muito barulho. Ele causa muito barulho. Vamos lembrar que nós estamos no Brasil em final dos anos 40, em que o que vigora no Brasil, a ideia de que no Brasil não há racismo. Apesar de haver uma segregação ostensiva do negro na sociedade brasileira, já vigora com muita força a ideia da democracia racial, né? Que é uma grande falácia. É uma grande falácia, não é mesmo? Pois bem, então, a ideia de um teatro negro vai causar na imprensa e mesmo na intelectualidade brasileira uma reação muito forte. É o mínimo que vão chamar Abdias e o grupo é de serem eles racistas. Né? Como falar de racismo num país onde não há racismo. Tá, deixe-me então correr. Então, o que acontece? O que vai dizer Abdias? Eu vou resumir o que ele disse em 1980 sobre o TEM. Ele disse assim: a literatura dramática, assim como a estética do espetáculo, fundada sobre os valores e ótica da cultura afro-brasileira, emergiram como necessidade e resultado lógico do exame, da reflexão, da crítica e da realidade do TEM, o qual organizou e patrocinou cursos, conferências nacionais, concursos e congressos, ampliando dessa forma as oportunidades para o afro-brasileiro analisar, discutir e trocar informações e experiências. Nosso teatro seria um laboratório de experimentação cultural e artística. O TEM existiu como um desmascaramento sistemático da hipocrisia racial que permeia a nação. Ora, dentre as inúmeras iniciativas, como eu disse, né, havia esse estímulo à criação de uma dramaturgia, à formação do artista negro e à criação de um movimento cultural
uma das grandes contribuições, eles publicaram durante alguns anos uma revista chamada Quilombo, que também é raro a gente poder, né, na época que eu fiz o doutorado, todo esse material que eu consegui para ler, tinha que ficar horas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Né? As fotos, vocês vão ver algumas das fotos que hoje estão no IPEAFRO e que circulam o Brasil inteiro, pode passar. Eu as localizei, depois de muita pesquisa, numa caixa, pode passar, numa caixa abandonada, num prédio em ruínas da Funarte. Né? Aí vocês têm algumas das imagens, você tem a Ruth de Souza, novinha, né? Algumas das imagens do TEM. Praticamente quase todas essas fotos estavam perdidas, eu consegui recuperar algumas delas. Aí o Abdias fazendo, volta um pouquinho, o Abdias fazendo o grande Otelo, fazendo Otelo, né? Pode passar, com a Cacilda Becker, que fazia a Desdemona, não é isso? Né? Muito bem. Ora, eu queria um pouquinho de água. Eu não posso abaixar. Vamos ver se eu consigo. Peraí. Ali nós temos, né, se não me engano, eu não consigo. Mais uma cena também do TEM com a Léa Garcia, que ainda está viva, né? Ainda novinha, fazendo um papel. Ora, na verdade, no processo de construção do TEM como movimento, do TEM como um processo, do TEM como um dínamo, do TEM como rede, Abdias, o artista artesão, nos propõe pensar o teatro como uma episteme, que se articula em nós, entrelaçados, em cujos vãos e veias a negrura se condensa, se expande, enleva, provoca, pulsa, como um sistema de veias que em tudo se manifesta, irrigando e provocando nosso olhar e nossa reflexão. Ao confrontar a plateia com uma mudança de dicção e de elaboração cênico-conceitual, provocando uma transformação singular, ainda que relativa, na modulação cênica do signo negro, até então inédita nos palcos brasileiros, ao procurar romper ou desfigurar os modelos vigentes de ficcionalização da personagem negra, primando pela releitura e recomposição de sua subjetividade e de sua experiência histórica, ao investir no intérprete negro, outorgando-lhe o papel de sujeito de sua própria representação, o TEM conseguiu construir uma linguagem dramática e cênica alternativa, através da qual a negrura se erigia e era investida de um poder agenciador ímpar no cenário do teatro brasileiro. Em todos os seus âmbitos de atuação, seja nas proposições da mise-en-scène, no ideário de criação dramatúrgica, nas oficinas de interpretação de dramaturgia, na utilização das tradições performáticas e de cosmovisão africanas e afro-brasileiras, no alçamento de temas e fábulas que problematizam as relações sociais no Brasil, visando sempre traduzir o amplo espectro das experiências e da memória do negro brasileiro, o teatro experimental do negro representou, e talvez ainda represente, né, um marco significativo da nossa história. Ora, para resumir, a ditadura de 64, né, ela vai minar essas e outras iniciativas. Essas iniciativas ficam mais ou menos adormecidas durante mais de 20 anos. Elas fenecem por várias razões. No caso do Teatro Experimental do Negro, não só pela ditadura, mas a ditadura contribuiu, não é, para fazerem desaparecer várias iniciativas teatrais no Brasil. Ora, nos anos 90,
a partir dos anos 90, final dos anos 80, vamos lembrar que o Bando de Teatro Olodum, como teatro, né, ele é criado lá no final dos anos 80, então a partir dali, do final dos anos 80, final mesmo, o término da ditadura, que nós vamos ver uma ênfase renovada no estudo da cultura negra no Brasil, em vários âmbitos. E dentre as artes nós vamos ver de novo florescer muitas iniciativas. E uma das mais férteis tem sido o teatro negro. Muito bem. O que nós podemos observar nas últimas décadas do século XX e já nessas 2 décadas do século XXI? Primeiro, eu diria que a expansão do número de grupos, companhias, coletivos de teatro negro por todo o Brasil. Em 2006, no primeiro Fórum de Performance Negra em Salvador, já ali nós contávamos mais de 150 grupos de teatro e performance negros pelo Brasil afora. De lá para cá, né, isso se multiplicou. E aí, o que me tem chamado a atenção são as séries que eu vou chamar de experimentações. Né? Experimentações com as dramaturgias das visualidades, com as dramaturgias das espacialidades, com as dramaturgias sonoras, com as dramaturgias que experimentam com as tecnologias, com as chamadas as dramaturgias das corpografias, as dramaturgias rituais e as dramaturgias das subjetividades. Eu vou passar rapidamente por algumas delas, bem rapidamente. Em relação a visualidades, eu tenho pensado muito, né, esse é um processo em elaboração, do que eu tenho visto pelo Brasil, mas também fora do Brasil, no que eu provisoriamente, antes eu chamei de corpo de adereços, mas que em relação ao teatro em si, eu estou tentada chamar do corpo tela. O realce de um corpo de inputs e outputs, né? Digitalizando-se. É uma coisa muito interessante, porque nós pensamos em geral na cultura negra, nós colocamos as culturas na ordem do tradicional, né? Para nós o tradicional, primeiro é aquilo que está no passado, não, é aquilo que está no presente. E nós não imputamos no tradicional a experimentação. Não é o nosso objeto aqui, mas as culturas negras são, na verdade, elas são muito mais digitais, né, do que analógicas. Se nós formos falar na linguagem dos tambores, por exemplo, né, não é uma linguagem analógica. Só para pensar que, se nós chamamos de tecnologia os experimentos, um lugar de experimentos, e não é à toa que tem florescido muito o afrofuturismo, né, que vai pensar nas histórias da tecnologia, das culturas negras e tecnologia, desde o Egito Antigo, não é? Mas então, esse corpo, que eu estou chamando desse corpo tela, um corpo prenhe, e a palavra é essa mesmo, engravidado, né? De múltiplos sentidos e de possibilidades de composição da cena e na cena. O Marcos Alexandre deu alguns exemplos ontem, né? E aí eu diria que é desse corpo tela que derivaria o que eu antes chamei do corpo de adereços, né? que compõe talvez o que Artaud chamaria de uma escrita hieroglífica, né? O corpo-imagem, e aí, como atributo dessas corporeidades, nós teríamos a kinesis, o impulso cinético, o corpo como lugar, né, desse impulso cinético e de produção desta cinesia,
como uma condensação significante, né? Que é uma síntese performática por excelência da tradição negra. Se nós pensamos na tradição grega, a lá Aristóteles, como um dos seus impulsos mais significativos, o repouso, né? Não é à toa que os filósofos gregos vão dizer por que eles vão menosprezar os servos e os escravos, porque eles não podem ter o quê? O repouso, o ócio, que seria a natureza ideal para a produção do conhecimento. Ora, no caso das culturas negras, em lugar do repouso, o pulso é o movimento, né? Então, por isso, nós pensamos aí numa kinesis, numa linguagem corporal, que é também cinética, por excelência, né? E aí, é claro, o tempo todo, eu já venho pensando nisso há mais tempo, né? Com esta natureza performática, eu não estou falando de biologia, né, gente? Nem de genética, estou falando de cultura. O que nós teríamos? Ao mesmo tempo, o corpo, ele é hábito dentro do... Aí estou usando as teorias da performance, né? Que é a minha área maior de atuação. Hábito, conduta, léxico, ideograma e, é claro, hierógrafo. Ora, portanto, esse corpo como locus de um saber contínuo, em contínuo movimento de recriação, de remissão e de transformações do corpus cultural. Nesse sentido, que ele é película, ele é tela, mas ele é também grafismos, ele é também grafite. O corpo expandido nasce pelas espacialidades, né? Uma das coisas que Marcos Alexandre citou ontem, muito rapidamente, como que também florescem as performances que vão não apenas de rua, na rua, né? Mas as performances que vão reconfigurar as espacialidades urbanas, né? Habitadas e desterritorializadas por uma ocupação, seja ela literal, seja simbólica, dos lugares e dos não lugares, reterritorializando-os, tornando-os parte expressiva das movências e andanças cênicas que se querem um simulacro, aí no sentido deleuziano do termo, da urbis, mas uma urbis de uma outra organicidade possível, né? De uma urbis que na verdade se quer uma polis, pensada pelo olhar dos que as habitam ou que a solicitam. Ora, e é muito interessante porque essa ocupação, né, dessas espacialidades, essa reconfiguração das espacialidades, é muito interessante observar como se dá, muitas vezes, o que eu estou chamando de uma explosão de plasticidade cênica, muitas vezes construídas pelos materiais mais pueris, pelos restos, reciclados e reinventados em outras sintaxes dispositivas, acoplando aos mesmos lugares que nos pareciam familiares inúmeras outras possibilidades de composição e de exploração sensoriais e perceptivas. Falo também do corpo matriz de corpografias, das memórias da ancestralidade. E aqui estou pensando nas experiências que muitos grupos têm feito com toda, não apenas com o conteúdo advindo das culturas negras, em particular dos rituais religiosos, né? Em particular do candomblé, mas também já muito em Minas Gerais e em outros estados, pegando todo o repertório performático dos reinados, né? E aí, aqui nós poderíamos sublinhar
a construção de certas escrituras cênicas, configuradas pelos solfejos da voz, pelas balizes do corpo em movimento, pela poética dos gestos, apropriando-se de matrizes performáticas negras, como, por exemplo, como eu citei agora, as Nagô-Yorubá, não apenas na composição das fábulas, nas referências e identificações dos sistemas cognitivos, metafísicos e filosóficos, na aderência compósita de personagens e temas a figuras míticas e místicas de sua diversa e ampla narratologia, e na exploração mesma das possibilidades performáticas das danças, dos movimentos e gestos, do amplo repertório ritual. E aqui se incluem as vocalidades, as sonoridades, como a performance do Ricardo Aleixo outro dia, não é, Marcos? O Marcos viu comigo. Os cantos, as rítmicas e musicalidades negras, e como dizia Zumthor, que é muito interessante, né? Olha bem, o Zumthor tem uma frase linda, que ele vai dizer que no monólogo do griot, de intervalo em intervalo, deve surgir a dança para que a narrativa progrida. E nessas performances, né, como no compósito de formação das culturas negras, a dança, ela é primordial, né? Assim como a música. Ora, é nessa poiesis do movimento, como forma mínima, que a gente pode pensar no gesto, suscitando os sentidos mais plenos, arrastando consigo a voz, os timbres da vocalidade, a rítmica, os perfumes, os sabores, a qualidade tátil, formando imagens de inscrição dos saberes que há algum tempo eu denominei de oralitura. Um corpo também de alianças entre a cena e a tecnologia, como eu já mencionei, né? E aí é muito interessante, né? A gente pensar como que você tem aí uma estética cultural que vai pensar no teatro, no cinema, como que esses aparatos tecnológicos podem ser pensados e utilizados como extensões do corpo, né? Como agentes mesmo de confabulação das cenas. E nesse sentido, você tem aí um corpo expandido, um corpo também expandido, híbrido, maquímico. A última performance que eu vi em São Paulo, agora há 2 semanas, do grupo Legítima Defesa, do Eugênio Lima, é puramente, né, nós quisemos assim, um exemplo disso. E, para terminar, o corpo como repertório e testemunho. Aí, talvez aquilo que o Marcos tinha chamado a atenção ontem, né? Esse corpo que busca criar uma geopolítica do corpo, das subjetividades. E aí eu estou falando nesse corpo das temporalidades, nesse corpo gentrificado, nesse corpo de afetos, nesse corpo testemunha, nesse corpo historicamente conotado por meio, como eu digo, de uma linguagem pulsional, que busca inscrever o sujeito enunciador e emissário num determinado circuito de expressão, de potência e de poder. Citando Zumthor, né? Um corpo que busca uma voz personalizada, que, aspas, ressacraliza o itinerário profano da nossa existência. Eu diria que há aqui, né, nessas subjetividades que pulsam nesses corpos, nessas performances, um certo efeito de real, um certo efeito de lembrança, um efeito de interação mista que busca, de certo modo, uma certa cumplicidade entre o indivíduo e a coletividade, ou entre o performer e o espectador, um pouco à la Boal, né? Ainda que a alternância não se verifique como em Boal, como interlocução crítica, mas como um forte efeito de presença, mais ainda, de uma presença encorpada e de um devir associado à ideia de um agora sempre inconcluso, sempre impermanente, sempre desejoso da repetição, que não é necessariamente uma reprodução. E aqui, né,
naquilo que o Marcos Alexandre deu para nós ontem alguns exemplos, que eu diria que prevalece a possibilidade de enunciação dos não ditos, do que nunca se podia antes explicitar de modo pleno, do que se mantinha dissimulado, do que não se mencionava, do que não se declarava, do que se evitava, do que não se enunciava, do que não se pronunciava, do que não se proferia, do que se silenciava, do que nós só podíamos inferir, do que se temia, do que incomodava, do que apavorava, daquilo que comumente não se falava, daquilo que nos era interdito, daquilo que nos era imposto, daquilo que de nós negros apenas se pressupunha, daquilo, neste lugar, a gente transforma esse corpo naquilo que queremos e que devemos dizer, naquilo que nós também realçamos o direito de discordar, mas essencialmente de debater. O corpo como lugar daquilo que queremos e devemos postular, daquilo que devemos e queremos fazer. O corpo como um fórum, onde queremos estar, onde exigimos estar, do qual queremos participar, que queremos também problematizar. Lugar que não quer apenas ser um lugar para ouvir e contemplar. O corpo que é um corpo que não se quer mais a sujeitar-se. Um corpo que demanda. E demanda o direito de se expressar, o direito de arguir, o direito de simplesmente e livremente poder criar e poder existir como tema deste congresso. O corpo, portanto, como um lugar, como um corpo testemunho e testemunha. É muito interessante. Vamos lembrar naquilo que Pavy já nos dizia, não é? O corpo, ao mesmo tempo em que mostra, ele esconde. Cada contexto cultural tem regras quanto ao que é permitido exibir. É interessante que essas performances da nossa atualidade, elas estão pensando o quê? Que esse corpo, ao mesmo tempo, né, ele quer ser pensado visualmente, mas também cineticamente e aplicamente. E, em várias dessas performances, é um corpo que solicita a memória corporal do espectador, a sua motricidade e a sua propriação. E, então, para a gente encerrar, né? Por exemplo, quero dar só um exemplo para vocês da complexidade dessas performances. Nós ontem falamos um pouquinho do preto, não é? A montagem em que nós falamos, acho que foi aqui, ao final do jantar, né? Em que a Grace passou brilha, né? Uma das coisas mais interessantes no preto é que coloca-se preto no limite inexplorado do corpo que se movimenta como um corpo sem órgãos, sem as comuns articulações que compõem as sintaxes mais familiares. É um corpo que se move sempre em risco, entre o ser assim e a possibilidade de não ser. Lembra? Eu não vou cantar para você, né? Então, que vai propor intercâmbios entre os sujeitos performados, também eles nos limites das suas autoficções, das ficções sociais, assim também como das relações com as espacialidades e ambiências que os constituem. Sempre provisoriamente, sempre em estado de buscas, desencontros, fingimentos, indeterminações. Ora, tudo isso, é claro que, nisso tudo, eu digo que há desafios e riscos.
desafios é a da crítica. Né? A crítica, que no meu modo de ver, não pode, para não ser autoritária, né? Não deveria ser uma crítica jubilatória. Né? E aí eu chamo a atenção para a tirania das fáceis adesões, que são acríticas, que criam efeitos. É claro que a performance pode criar o efeito catártico, mas a crítica, ela tem que um pouco, né, evitar os efeitos catárticos como impulsos de espetacularização. Chamo a atenção também, nas minhas reflexões, para a tirania, os riscos da tirania das subjetividades. Eu usei esse termo pela primeira vez faz uns 2 anos, lá na Segunda Preta. E é muito interessante que eu acho que pegou também, né? O que eu estou chamando da tirania das subjetividades, ou tirania das pessoalidades? Quer dizer, talvez pensar nessa primazia do sofrimento. Isso me incomoda. Da autocomiseração. Né? Pensar que a tirania do real, que, ainda que possa ser disposição política, ela inibe o imaginário. Né? Então, muitas vezes, o que eu tenho chamado a atenção é para o excesso acrítico dessa tirania da pessoalidade, sem a mediação do imaginário. Ou seja, que se cria, então, paradigmas. Muitas vezes, aí as narrativas se repetem. E se repetem ao excesso, né? Outra tirania. Como eu trabalho com performance, a tirania do discurso. É muito interessante nós pensarmos, né? E aí talvez eu seja muito Arthur. E seja muito também da performance. Né? Quer dizer, há sim um teatro do discurso. Eu não nego. Né? Eu fico pensando na tirania do discurso. E por isso eu digo, há lá Arthur e há lá a própria performance. Né? Muitas vezes é como se a performance não desse conta. Aí ela precisa de uma bengala. É quando muitas vezes o discurso toma o lugar do performático. Né? E também, muitas vezes, a tirania das fontes. No caso da busca dos repertórios culturais, históricos e performáticos, não há no Brasil apenas o repertório Nagô e Urubá. Né? O repertório banto é extremamente rico e pode trazer contribuições que são diferentes das contribuições performáticas do corpo, né? Das performances corporais. Nós não somos o mesmo. Esse é um outro preconceito, esse é uma outra discriminação. Pensam em nós negros como né? Não, a performance corporal banto, ela tem os seus lugares de tensão e de apoio, né, do corpo, assim como as performances de matrizes banto, que prevalecem, por exemplo, em Minas Gerais, mas não só em Minas, os pontos de tensão e de apoio da coluna e da construção dos movimentos é outro. Né? Então, eu chamo a atenção para os repertórios são muito amplos. Em síntese, o que nós temos hoje que é fenomenal? Que apesar, né, da grande diversidade, talvez por isso, pela grande diversidade de expressão desses grupos, nós temos uma experiência extremamente rica e ímpar. Nós temos a busca estilística de formas, de processos, de procedimentos. Nós temos, quer nas fábulas, quer nos movimentos de reflexão crítica, nós temos a tentativa de refletir
sobre a cultura negra também como um lugar de produção, né, de conhecimento no teatro. Nós temos um investimento na formação técnica e intelectual dos nossos artistas, atores, intérpretes. E aqui é interessante como a busca da formação universitária também é cada vez mais buscada por esses atores. Nós temos o contínuo exercício de uma memória cultural dialógica, transcriada como significante recorrente e pelo qual se reatualizam em cena os modos de percepção e fabulação do real, né, de várias matrizes cognitivas, dentre elas as africanas e as afro-brasileiras. Nós temos o uso de convenções estéticos culturais que dialogam com outras matrizes e tradições teatrais. Nós temos a reposição alternativa da personagem negra, cineticamente decompondo e desfigurando os paradigmas estereotípicos que ainda seduzem a cena e a mídia brasileiras. Nós temos a perquisição sistemática de uma linguagem e de uma dicção cênicas que busquem aliar o espectador na fruição e na reflexão dos temas da nossa atualidade, não apenas os temas sociais. Os temas sociais são extremamente importantes, mas nós não podemos desvincular os temas sociais da nossa atualidade, daquilo que a todos nos move e nos afeta como cidadãos brasileiros. E eu acho que o teatro é um dos melhores lugares para se fazer isso, né? E uma das coisas que eu tenho pensado é que outra coisa que esses grupos, que esse teatro, que esses jovens nos ensinam, é a ênfase na profissionalização da produção. Desde a captação de recursos, a divulgação das montagens, mas na própria atividade dos grupos, né? Pensando que arte é sinônimo de labor, em todos os sentidos, né? Ora, esses aspectos aqui por mim realçados, eles não esgotam essa diversidade e a singularidade dessas experiências, eu estou terminando, né? E mesmo a sua polivalência, as suas metas, né? E mesmo as suas aporias, como eu levantei ainda um pouco atrás, os seus riscos, os seus desafios, mas nos alertam sobre a existência fecunda dessas práticas dramatúrgicas e cênicas na atual história do teatro brasileiro. Esses grupos e movimentos configuram todo um viés da tradição teatral brasileira como uma linguagem estética que se instaura como rasura da doxa, como uma coreografia da diferença, que realça os mais polifônicos matizes de nossas alteridades constitutivas, nos palcos e na sociedade. Essas experiências, essas proposições, do modo como nós podemos apreendê-las nas performances negras, vestem-se assim de uma destacada função política, estética e ética. E projetam luzes sobre práticas culturais, muitas vezes à margem de nossas retinas, nos permitindo, quiçá, também elas, ressemantizar o mundo e ampliar os focos de nossas experiências estéticas, sensoriais e epistemológicas. Nessas performances se apresentam, talvez, como epifanias, como ressurgências das imagens, como ausência e presença, assim como as luzes sobreviventes dos vagalumes. Obrigada.